livro do profeta Joel, no capítulo 2, mas eu não quero ler todo esse capítulo. Como eu falei, eu quero ler 2 dos versículos, que são os versículos 12 e 13 do livro do profeta Joel, que nos dizem assim: agora, porém, vou repetir, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Vamos orar ainda a Deus nesse instante. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, nos propicia este momento. Que o culto ao Senhor seja sempre, Senhor Deus, um culto em espírito e em verdade. E que este culto possa ser encontrado em mim, em cada pessoa que está aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. Agradecemos mesmo ao Senhor por toda a tua providência, pelo teu cuidado. E eu peço ao Senhor que neste momento venha continuar a falar ao nosso coração desta feita, através da exposição da tua palavra santa e bendita. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana nós convivemos com notícias mais tristes ainda do que as que vínhamos recebendo, né? Batemos por alguns dias a marca de mais de 2.000 mortes diárias, né? E isso é muito, mas muito triste, porque como eu costumo dizer, e a gente precisa sempre frisar, não se trata de números, trata-se de vidas, trata-se de famílias, trata-se de relações afetivas, e tudo isso é muito triste. Mas quando a gente fala de mais de 2.000 mortes diárias, nós ficamos então meio que perdidos nisso tudo. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? O medo toma conta, né? O sobressalto toma conta da gente, as dúvidas então começam a se assenhorar, e a gente fica com essas interrogações todas, né? O medo, sim, o medo chega, e a gente fala o seguinte: meu Deus, isso está chegando perto de mim, está chegando perto da minha família, se é que já não atingiu a sua família, e nós ficamos cheios dessa dúvida, e a gente fica se perguntando, mais uma vez eu falo, até onde e até quando isso tudo durará? E quando eu penso nisso, eu olho para esse texto que nós lemos. Se a gente olhar o profeta Joel desde o capítulo 1, a gente vai ver que ele começa sempre com imprecações contra as nações e contra a infidelidade de Israel. Ele fala então dos muitos pecados, das muitas maneiras onde a gente mesmo cria algumas das nossas sepulturas, onde nós mesmos nos vemos em situações adversas. Outras vezes também, e o que é enunciado aqui nesse livro também, o texto fala de situações adversas que nós estamos por conta muitas vezes de situações que não controlamos ou que caberiam a outras instâncias controlarem, e elas não fizeram isso. O fato é que muitas vezes nós nos encontramos numa situação extremamente terrível e de certa forma desesperadora. E a palavra é essa: quando nós nos encontramos nessas situações desesperadoras, o que é que a gente pode fazer, o que é possível fazer, que muitas vezes nós achamos que não há mais absolutamente nada para ser feito. E é aí onde a gente vai se deparar com essa primeira expressão do versículo 12 do Salmo do capítulo de número 2. Preste atenção. Agora, porém, olha só, ele vem numa sequência falando sobre imprecações, vem falando sobre tragédias, vem falando sobre as situações extremamente adversas e desesperadoras às quais o povo estava sujeito. Aí de repente ele interrompe isso, ele dá um corte brusco, abrupto nisso e diz assim: agora, porém. Esse agora, porém, meus irmãos, é uma expressão que está repleta, grávida, encharcada
de alento para a minha vida, para a sua vida, de esperança para mim e para você. E aí eu começo a olhar para esse texto e fico pensando assim: se houve um agora porém para o povo que viveu na época de Joel, há um agora porém para a minha época. Se houve um agora porém para a época do povo do profeta Joel, há um agora porém para nós que somos brasileiros, para nós que vivemos no mundo inteiro e estamos vivendo essa situação. Se há um agora porém, e se Deus faz parte dessa história, como eu sei que Ele faz parte dessa história, há um agora porém para mim, há um agora porém para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria que a gente pudesse olhar para esse texto por essa perspectiva, do agora porém que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã. O Deus que está vendo este número absurdo de mortes, de famílias com perdas, de vidas ceifadas, de desespero. Deus está agora olhando para mim e para você e pode estar dizendo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas: agora porém. Esse agora porém é seguido então de algumas recomendações, onde diz assim: volte-se para mim, diz o Senhor, de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, porque só em Deus esse agora porém só é possível se esse agora porém for dito por Deus. Só se for dito por Deus. Não pela nossa boa vontade, não por governantes, não por lideranças religiosas, não. Esse agora porém só tem validade, só pode trazer esperança para a minha vida se for dito por Deus. E para isso a gente precisa se voltar para Ele de todo o nosso coração, com jejum, ou seja, priorizando a Deus e com sinceridade, diz o versículo número 13, rasguem o coração e não as vestes, que a gente pare de fazer coreografias para tentar enganar o sagrado, ou quem sabe as nossas danças tribais para a gente tentar apaziguar os nossos próprios fantasmas. Chega disso, o que a gente precisa é se voltar para Deus e abrir os nossos ouvidos para ouvir Ele dizer: agora porém. Agora porém. E por que é que eu posso acreditar que há um agora porém para a minha vida? Por que é que eu posso acreditar que há um agora porém para a nossa existência? Por que é que você deve acreditar que há um agora porém para você, como houve para o povo de Israel ali no livro que nós acabamos de ler? Nós podemos confiar nisso porque exatamente o Deus é o mesmo. E olha só, e quem é esse Deus? Por que é que a gente pode receber essa palavra do agora porém? Então existem 5 características de Deus que eu gostaria de falar com vocês com base nesse texto, que são muito diretas e que a gente pode aprender para a gente confiar e a gente se alimentar deste agora porém. Então no versículo 13, a parte B vai nos dizer sobre o porquê que a gente pode falar e pode acreditar que Deus está falando para a gente: agora porém, Neto, agora porém, meu servo, agora porém, minha serva, agora porém, meu querido, minha querida. Existe um agora porém, primeiro, porque Deus é misericordioso. Diz o texto aqui: olha, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Eu sei que essa palavra pode soar para a gente apenas como um chavão. Eu sei que essa palavra pode soar para a gente apenas como uma expressão teológica. E a gente pode dizer: não, misericórdia é quando a gente merecia o mal e Deus traz o bem. Eu acho que tudo isso vai nos ajudar sim. Mas eu quero que você entenda que essa palavra é dizendo sobre o que é Deus em essência. Deus por essência é aquele que não revida. Deus por essência é aquele que, quando a gente está cavando a nossa própria sepultura, Ele interrompe a nossa caminhada e diz o seguinte: não vá, minha serva, não vá, meu servo, porque eu não quero o mal para você. A misericórdia de Deus pressupõe que Deus tem pacto com abençoar-nos, que Deus tem pacto com dá para nós exatamente o contrário do que muitas vezes nós merecemos, nas nossas sanhas loucas, na nossa corrida insana, nos nossos caminhos equivocados que às vezes fazemos opção por trilhá-los. Então eu quero dizer para você: Deus é misericordioso. Diga isso para você mesmo, evoque isso na sua mente, na sua caminhada. Olha, há um agora porém. Deus está dizendo assim: agora porém. Sabe por que é que Ele fala? E Ele sempre fala
Porque Ele é Deus de misericórdia. Ele diz assim, olha, também para a gente misericórdia quer e não sacrifício. E aí todo o brado da Sagrada Escritura é Deus de misericórdia. Então eu posso acreditar, você pode acreditar que há um agora, porém, para nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto prossegue, e o texto vai nos dizer que além de Deus ser um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão. Diz assim, misericordioso e compassivo. Compaixão. A gente já sabe fartamente, né, que essa palavra ela é originária de duas outras palavras que significa sofrer conjuntamente, sofrer junto. Compaixão significa isso. E quando diz assim, ó, que Deus é compassivo, diz que Deus está sofrendo junto. E junto com quem? Junto comigo, junto com você, junto com as famílias que estão enlutadas, junto com as pessoas que, como eu, como você, estão amedrontadas, sentindo-se ameaçadas por esse vírus terrível. Ele é compassivo, ou seja, Ele sofre juntamente conosco na nossa solidão, Ele sofre juntamente comigo e com você na nossa sensação de abandono, na nossa sensação de desamparo. É isso que a palavra está dizendo. Falar que Deus é compassivo é dizer que Deus não é espectador do meu sofrimento, que Ele não está assistindo o seu sofrimento, que Ele consegue olhar para você lá no seu quarto, no silêncio, e consegue ver o seu choro. E dizer que Deus é compassivo significa dizer que quando a gente está lá chorando, virando para o lado da cama, junto à parede, tentando esconder até de quem a gente mais ama e que nos ama, o nosso choro significa dizer que Deus está sofrendo juntamente conosco. Quando a gente tenta esconder das pessoas até para não preocupá-las, Deus é aquele que sabe, e não somente sabe, mas sofre juntamente conosco. Isso é compaixão, e Deus é compassivo. Por isso a gente pode acreditar que há um agora, porém, para a nossa vida. Em terceiro lugar, diz a palavra de Deus que Ele é muito paciente. Ou seja, nós podemos acreditar que há um agora, porém, para a nossa vida, porque Deus é um Deus paciente. O que é que significa dizer isso? A gente pode pensar, Deus é paciente e Ele vai demorar para fazer as coisas acontecerem para me livrar. Não. Quando o texto fala que há um agora, porém, porque Deus é paciente, significa dizer que Deus é paciente com as minhas impaciências. Deus é impaciente, Deus é paciente quando eu quero atropelar as coisas, quando eu, na minha ansiedade, eu blasfemo, quando eu, movido pelos meus medos, eu então fraquejo, dou aquela fraquejada. Então Deus, na verdade, é um Deus paciente. Significa dizer que Deus não é aquele Deus reativo que fica levando em conta os meus erros e fica querendo revidá-los por cima de pau e pedra. Não, meu querido, não, minha querida. Deus é paciente. Ele entende a minha reclamação, Ele entende quando eu peço pressa a Ele. Ele é um Deus paciente. Como é bom saber, né, que Deus, Ele, ao contrário de mim, quando sou muitas vezes afrontado, Ele não quer revidar. Ele é longânimo, Ele é cheio de bondade. Como é bom saber que Deus, Ele não vai reagir de forma brusca e abrupta quando eu, então, na minha insanidade, faço as minhas loucuras. É bom saber que Deus é Deus paciente. Ele é paciente com você, Ele é paciente comigo. Então não precisa se encher de culpa além da dor que a gente está vivendo quando você esbraveja contra Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem alguém que a gente pode com muita tranquilidade esbravejar porque Ele é um Pai bondoso e paciente, esse alguém é Deus. Então a gente pode dizer o seguinte: há um agora porém, porque Deus é um Deus paciente com as minhas impaciências. O texto vai dizer também, em quarto lugar, que um agora porém é possível, porque Deus é cheio de
amor. Eu gosto dessa colocação, sabia? Não diz só que Deus é amor, que Deus tem amor, diz assim, Ele é cheio de amor. Isso é uma forma do Antigo Testamento para expressar aquela verdade que João já nos dizia no Novo Testamento. Deus é amor, ou seja, é a essência de Deus. Não há uma pontinha da unha de Deus que não seja amor. Se é que Deus tem unha. Ou seja, não há absolutamente nada. A gente tem essa mania de compartimentalizar, a gente tem essa mania de dizer o seguinte, não, nessa área eu ajo com amor, nessa outra eu ajo de uma forma mais severa, eu ajo assim em tal circunstâncias. Não, absolutamente não. Quando o texto diz assim, que Deus é cheio de amor, significa que do início ao fim, Deus age de forma amorosa. Significa que da ponta do cabelo ao dedão do pé, Deus é amor. Significa dizer que não há espaço na divindade que não seja encharcada do amor de Deus. Então, se Deus é amor, a gente então está amparado por um Deus que nos ama, a gente não é por um Deus que quer o nosso mal. Significa dizer que o amor de Deus é tão pleno, que Ele está vendo tudo isso e Ele não se esquece de nós. Então Ele tem um poder de falar para mim e para você, agora, porém, sabe por quê? Porque Ele é cheio de amor. Ele pode dispensar para a minha vida e para a sua significado quando a gente se encontra perdido em meio a toda essa confusão que a gente está vivendo. Então não se esqueça disso, não abra mão disso, de se acercar deste amor pleno de Deus. E por fim, em quinto lugar, esse texto nos diz que há esperança, há certeza do agora porém, porque diz o texto nas seguintes palavras, arrepende-se e não envia a desgraça. Ou seja, um Deus que vai enviar desgraça e arrepende-se e não o faz, é um Deus que, ao invés de enviar a desgraça, abençoa. Portanto, é um Deus abençoador. E olha como a gente vai fechando esse círculo. Um Deus que começa com a misericórdia, um Deus que passa pela compaixão, um Deus que passa pela paciência, um Deus que é cheio de amor. Isso tudo só pode desembocar em bênção para a minha vida, para a sua vida. Há um agora porém, sabe por quê? Porque Deus é aquele Deus que, ao invés de trazer sobre nós a tragédia, ao invés de trazer sobre nós o revide, ao invés de trazer sobre nós a exacerbação do nosso sofrimento, Ele traz a bênção, traz a presença dEle para fazer frente à nossa solidão, traz o livramento dEle para fazer frente às nossas cadeias, traz o socorro dEle para fazer frente aos nossos abismos. Deus é um Deus abençoador. Isso significa dizer, olha só, Deus não é punitivo, nada de ficarmos olhando para essa situação que estamos vivendo e ficarmos aí procurando o juízo de Deus. Deus está nos punindo por isso, Deus está nos punindo por aquilo outro, como infelizmente a gente tem visto aí as pessoas numa guerra religiosa, numa guerra política, numa guerra ideológica, numa guerra de outras visões de mundo, tem tudo isso tentando evocar um Deus de juízo, um Deus punitivo, um Deus que fica revidando a gente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, para com isso. Deus não está punindo ninguém, nós estamos muitas vezes colhendo os frutos dos nossos atos e de um curso natural da existência. Agora, se tem uma coisa que Deus faz, é abençoar a minha vida e a sua em meio a esse caos que a gente está vivendo. É isso que Deus faz, porque Deus é abençoador. Deus é abençoador. Então eu queria que você voltasse agora. Pense aí, como um profeta aqui. Há um desmantelo acontecendo ao nosso redor, como havia naquela época. Há situações que são extremamente desesperadoras. Há situações adversas. A morte campeando, e nós nos entristecemos muito com tudo isso,
há uma situação de caos instalada e nós ficamos confusos, mas em meio a tudo isso eu quero pedir que você agora possa abrir os seus ouvidos para que você ouça Deus, não outro, não a sua autossugestão, ouça Deus falando assim, olha, às vezes sussurrando, às vezes gritando alto e forte, mas sempre a voz de Deus dizendo o seguinte: agora porém, minha filha, agora porém, meu filho, certo? Acredite nesse agora porém, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, porque Deus é um Deus paciente, é cheio de amor e é abençoador. Acredite nisso. Há um agora porém para a minha vida, há um agora porém para a sua vida. E eu queria agora que em nome de Jesus, você orasse ao Senhor. Ore a Deus para que você possa ouvir este agora porém de Deus. Aí, onde você estiver, vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá sensibilidade espiritual. Toca em nós, porque em meio a esse desespero que nós estamos vivendo, ó Deus, nós queremos ouvir do Senhor: meu filho, minha filha, agora, porém, eu tenho uma outra história para te contar. Eu tenho uma outra história para fazer na sua história. Eu tenho uma outra história para narrar diante de você. Ó Deus, nos dá sensibilidade para ouvir esse agora, porém. Nos dá condições, meu Deus amado, de em meio a esses gritos de desespero, ouvir o teu sussurro de alento, dizendo: agora, porém. Oh Deus, faz isso em nós, faz isso em cada pessoa que me ouve. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.